Existe uma discussão que aparece toda vez que o assunto é poder em Power Rangers e que divide a comunidade há anos. Afinal, qual é a equipe mais poderosa de toda a franquia? Todo mundo tem uma opinião e quase ninguém concorda. Mas tem uma equipe que aparece bastante nesse debate e que, dependendo do argumento, pode encerrar a discussão de vez: o Super Mega Force. Alguns acham que sim, que eles são imbatíveis. Outros acham que não, que outras equipes o superam tranquilamente. E a maioria debate isso sem realmente analisar o que as Chaves Rangers são capazes de fazer. Então hoje a gente vai descobrir. Vamos analisar os poderes, os vilões que enfrentaram e o que as chaves realmente representam dentro da franquia. E no final vou dar o meu veredito. Fica até lá. Antes de falar das chaves, preciso contextualizar onde os Super Mega Force estão inseridos dentro da franquia. Power Rangers passou por diversas eras ao longo dos anos, e cada era tem o seu próprio nível de ameaça calibrado para os Rangers daquela equipe. A era Neo Saban, que inclui Samurai, Mega Force, Dino Charge e Ninja Steel, é uma das mais brutas da franquia em termos de poder bruto. Os monstros que essas equipes enfrentam regularmente têm capacidade de destruição catastrófica em episódios comuns. Não é exagero dizer que um monstro médio dessa era colocaria em xeque equipes de eras anteriores como Zeo ou Turbo. Tá, acho que eu peguei um pouco pesado. Os Super Mega Force estão no centro dessa era. Em sua forma base, já são uma equipe extremamente competente enfrentando ameaças de escala enorme. O Imperador Mavro, o grande vilão da temporada, era o comandante supremo do Império Armada, uma força de invasão intergaláctica capaz de colocar frotas inimigas em órbita ao redor da Terra. Mesmo com os power-ups de equipes anteriores, que a série chamou de Legendary Battleizers na versão estendida da Batalha Lendária em inglês, os Rangers sofreram para destruí-lo. Isso diz muito sobre o nível de perigo que estavam acostumados a enfrentar. E pessoal, vale lembrar que o Troy estava utilizando o modo tubarão de ataque, que é igualado, se não mais forte que o modo Super Samurai da equipe anterior, que era a mais poderosa da série até o seu tempo. E para não deixar vocês com dúvidas nessa, os personagens de Samurai têm feitos absurdos. Mestre Zendred, mesmo enfraquecido, poderia abalar o rio Sanzu inteiro com uma simples batida de sua espada no seu barco. Um golpe do Decker com Uramasa poderia dividir o planeta ao meio, e Jaden, mesmo em sua forma base, era capaz de suportar esses ataques e até mesmo derrotar o Decker. Isso significa que eles são nível planetário? Não de fato, pois as fendas do Serrator eram a passagem para isso acontecer e enfraquecer o solo, o que deixa esse feito mais fraco, pelo menos no máximo o nível continental, o que já é absurdo. E a ameaça que veio depois para o Super Mega Force eram ainda piores, já que precisaram de todo aquele poder, que vamos falar sobre isso ainda nesse vídeo, e no final, a ajuda de outros Rangers lendários. Os vilões das temporadas que vêm a seguir não deixam de ser ameaças extremamente perigosas. Sled de Dino Charge era um caçador de recompensas intergaláctico que colecionava as criaturas mais perigosas do universo, capaz de ameaçar a extinção de espécies inteiras. E o Galvanax, de Ninja Steel, era o campeão reinante de um torneio intergaláctico onde os guerreiros mais poderosos de toda a galáxia se enfrentavam, um título que ele manteve por anos. Todos esses vilões foram derrotados pelas equipes da era Neo Saban, e isso coloca essas equipes, incluindo o Super Mega Force, num patamar de poder objetivamente superior ao de eras anteriores da franquia. Em atributos físicos, força, velocidade, resistência, Samurai e Dino Charge operam no nível similar e eu vejo os Ninja Steel possivelmente até ligeiramente superior aos Mega Force. Mas atributos físicos não são o único critério, e é aqui que a conversa muda completamente. As Chaves Rangers são o que separa o Super Mega Force de qualquer outra equipe da franquia. E não é uma vantagem pequena, é uma vantagem estrutural que não tem equivalente em nenhuma outra temporada. Os Super Mega Force podem morfar em qualquer equipe que existiu antes deles, desde Mighty Morphin até Samurai, todas acessíveis. Isso inclui os poderes e as armas de cada equipe, além do acesso aos ordens correspondentes. Mas isso vai além. As chaves também dão acesso aos power-ups dessas equipes,
as formas potencializadas. Na versão estendida da Batalha Lendária, vemos isso na prática. Jake assume o modo SWAT do SPD, Troy usa o modo Tubarão de Ataque do Samurai, Dee acessa o modo Mestre da Selva e Emma usa os poderes do Guerreiro Lendário. A série chamou essas formas de Legendary Battleizers. Na prática, são power-ups, mas o fato é real. Eles acessaram as formas mais potentes de equipes anteriores, e eu acredito que possam acessar os Battleizers também. Mas lembrando que essa parte dos Battleizers não é confirmado. Vale a pena pesquisar, só que não tem nada que falar sobre isso, pelo menos até o momento. E o Orion vai ainda mais longe. Como sexto membro da equipe, ele combina o poder acumulado de todos os 15 sextos Rangers que vieram antes dele numa única forma. 15 Rangers especiais concentrados num único guerreiro. E ele pode até mesmo fundir 2 Rangers em uma única forma. O cara é absurdo. Cada equipe de Power Rangers foi construída para enfrentar uma ameaça específica do seu tempo, com poderes calibrados para aquele nível de perigo. O Super Mega Force tem acesso a tudo isso simultaneamente. Magia de força mística, tecnologia de SPD, poderes de dinossauros de Dino Trovão, espíritos animais de fúria da selva, poderes ninjas de tempestade ninja, tudo disponível, tudo acessível numa única equipe. Nenhuma outra equipe da franquia tem isso. Ninja Steel é poderosa, mas só tem os poderes do Prisma Nexus e as Estrelas Ninja. Dino Charge é poderosa, mas só tem os poderes das Energemas. Não que seja pouco, porque são poderes absurdos. É até irônico falar isso. O Super Mega Force tem os poderes próprios deles e de todas as equipes que vieram antes. A análise séria reconhece limitações, então preciso ser direto e claro nessa parte. As chaves Rangers são um sistema fechado no tempo. O acesso delas é restrito às equipes que existiram antes de 2014. Não há confirmação canônica de que as chaves podem acessar poderes de equipes posteriores, tipo Dino Charge, Ninja Steel, Cosmic Fury. Essas equipes estão fora do alcance. Isso significa que à medida que a franquia evolui, o sistema das chaves fica progressivamente mais incompleto. É uma limitação real, mas dentro do universo que conhecemos, essa limitação não muda o veredito, porque mesmo sem acesso às equipes posteriores, o Super Mega Force já tem mais poder acumulado do que qualquer equipe individual que veio depois. Pô, eles têm seus poderes próprios que já podem lidar contra vilões fisicamente muito fortes e o de todas as outras 17 equipes anteriores. E tem mais duas questões que eu também gostaria de falar sobre, pessoal. Os Mega Force não perdem sua força quando se transformam em equipes mais fracas, como Zeo ou Turbo, por exemplo. Em momentos que eles se transformaram nos Rangers Turbo e Zeo, foram capazes de derrotar monstros que essas equipes originais não teriam a mínima chance. E além disso, usaram golpes muito fortes e velozes, e novamente essas equipes originais não possuem essa velocidade e nem essa força. Ou seja, eles não perdem sua força padrão por morfarem em equipes muito antigas que são mais fracas do que eles. E a maior dúvida que muita gente tem é: afinal, os Rangers usam o poder completo das equipes anteriores ou apenas uma parte dele? E a resposta é que não existe nenhuma confirmação oficial de que esses poderes sejam reduzidos. Em nenhum momento a série, materiais oficiais ou qualquer fonte canônica afirma que as chaves lendárias entregam apenas uma fração das habilidades dos Rangers originais. Na prática, o que a temporada mostra é justamente ao contrário. Sempre que usam uma chave Ranger, eles conseguem acessar os poderes daquela equipe, utilizar suas armas, habilidades exclusivas e até técnicas que pertenciam especificamente aos Rangers originais, além do acesso aos Zords. Não é apenas uma mudança de uniforme, eles realmente herdam os poderes daquela equipe, até porque as chaves lendárias são feitas para armazenar esses poderes. A única diferença está na experiência. Ter acesso ao poder não significa possuir o mesmo treinamento ou domínio que os Rangers originais desenvolveram ao longo de suas temporadas, mas isso é uma limitação do usuário, não do poder em si. Então, até que exista alguma confirmação oficial dizendo o contrário, a conclusão mais consistente é que os Super Mega Rangers têm acesso aos poderes das equipes anteriores, sem qualquer evidência de que esses poderes sejam inferiores ou enfraquecidos. E como eu acabei de falar,
Eles não perdem suas forças originais por usarem poderes de equipes relativamente mais fracas do que eles. Super Mega Force é a equipe mais poderosa de Power Rangers, não só pela força bruta individual de cada Ranger ou pela escala de poder da era em que lutam e vilões que enfrentam, mas também pelo que as chaves Rangers representam. Acesso irrestrito ao poder acumulado de toda a história da franquia até 2014. Nenhuma equipe chega perto disso, e até que alguém prove o contrário com argumentos concretos, o martelo está batido. Esse é meu veredito com base na análise que fiz. Se análises futuras de equipes posteriores mudarem alguma coisa, vocês vão saber, vai ter vídeo novo. Mas por enquanto, Super Mega Force é a equipe mais poderosa de Power Rangers. Me conta nos comentários se você concorda. E se você não concorda, me convence. Argumento conta mais do que torcida aqui. Espero que tenham curtido o vídeo. Muito obrigado por assistirem até o final e até o próximo.